Sejam bem-vindos à 70ª Semana Espírita de Vitória da Conquista. Olá, muita paz, sejam bem-vindas as queridas amigas, aos queridos amigos, para mais uma noite da nossa 70ª Semana Espírita de Vitória da Conquista. É com grande alegria que a União Espírita de Vitória da Conquista recebe a todos e todas. Saudamos de forma especial aos internautas que nos acompanham pela transmissão das nossas redes sociais e um abraço carinhoso ao Núcleo Espírita Obreiros do Porvir da cidade de Guanabi, que está nos acompanhando em um telão lá na sede do centro. E também saudamos de forma especial a Minervina e Davidson, da cidade de Barreiras, estendendo o nosso abraço a essa terra abençoada. E também endereçamos as nossas vibrações aos trabalhadores voluntários que estão presentes neste evento e que trazem a alegria e a contribuição do seu amor. Que o nosso Senhor os envolva a todos. Nós gostaríamos de convidar a nossa irmã Jussara Korngold para a nossa prece de abertura. Olá, boa noite. Saudando a todos vocês, aos amigos que se encontram nos acompanhando através da internet, rogando a nosso Pai Criador para que, através da união de nosso pensamento, possamos receber o alento necessário para que as dores do dia a dia não assomem mais, de forma em que as aflições macerem excessivamente nossos corações. Aos espíritos benfeitores, aqueles que desde as primeiras horas da Boa Nova redivida pelo codificador, não mediram esforços para que as palavras que renovariam em nossos corações os compromissos com Jesus, pudesse agora nos levar cada vez mais a caminhar pela luz. A esses irmãos que se encontram na pátria espiritual e que agora nos cercam de afeição, nos tocam, nos convidam pela mão, para que o sigamos, para que sintamos as vibrações que nos chegam, desses luminares do qual Jesus é o maior. E lembrando-nos, através da psicografia de nosso querido Chico, as palavras de Castro Alves, em poema prece que dizia: mas de olhar alçado aos cimos, por súplica repetimos, na Bahia aos céus de luz, Brasil de perenes brilhos,
pela união de teus filhos, Deus te conserve, Jesus. Que Jesus esteja em nossos corações, hoje e sempre. Para fazer o bem é sempre necessária a ação da vontade. Para fazer o mal, bastam frequentemente a inércia e a negligência. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 10. Gostaríamos de compor a nossa mesa, convidando para representar a diretoria da União Espírita de Vitória da Conquista, o senhor Carlos Henrique. Convidar a secretária-geral do Conselho Espírita Internacional, senhora Jussara Korngold. Convidar a vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, senhora Marta Antunes. Representando os palestrantes presentes, o jovem Gustavo Silveira. Representando os nossos visitantes, o senhor Plínio Linhares, da cidade de Bom Jesus da Lapa, na Bahia. E, finalmente, o palestrante da noite, o jovem Vitor Hugo. Nós gostaríamos de prestar os nossos mais sinceros agradecimentos a Sucos de Uva Colheita do Sul, Grupo Quiáquio, Tubos Kep, Premium Distribuidora e aos demais parceiros que nos ajudam a viabilizar este evento, cujos nomes já foram exibidos em nosso telão. A nossa mais sincera gratidão. A 26ª Semaninha Espírita começará amanhã e irá até sábado, na Casa Espírita Maria de Nazaré. E a 18ª Semana Espírita Jovem também começará amanhã e irá até o próximo dia 7, no Centro Espírita Francisco de Assis. Ambas as casas estão localizadas próximas ao Centro de Convenções. Nós lembramos de quem ainda não fez a inscrição para o seminário com Divaldo e Alberto Almeida no sábado. É a única atividade que precisa de inscrição, pode fazê-lo aí no foyer. E aqueles e aquelas que já realizaram as suas inscrições, nós pedimos a gentileza de retirar as pastas do seminário. Bom, nesse momento nós vamos fazer o sorteio de O Livro dos Espíritos e exemplares de O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos fazer aqui um sorteio.
número 41, número 733, 733. Não. E número 326. Eu vou sortear mais um número então. Ah, temos 3? O 733 se identificou? A mão, pronto, agora estamos vendo. Ok, muito obrigado pela presença de todas e todos. Iusane Vieira Santos. Iusane Vieira Santos. A nossa Dani, na secretaria, informa que está com a sua RG. Então, por gentileza, procurar a Dani na secretaria. Bom, nesse momento nós convidamos o senhor Carlos Henrique, diretor da União Espírita de Vitória da Conquista, para entregar uma lembrança da nossa 70ª Semana Espírita a Gustavo Silveira e Plínio Linhares. Os demais integrantes da mesa já a receberam em momentos anteriores. E temos uma terceira lembrança, e vamos convidar um casal que está conosco há 18 anos. O casal Manuel e Joana Angélica Castro. Eles são responsáveis pela MC Produções, que fazem a filmagem do evento. É da nossa querida cidade de Barreiras. Nós gostaríamos de convidar o nosso irmão Arilson Ferraz para a nossa harmonização musical. Boa noite, gente. Ouça, Jesus, quero te falar. De tudo que eu vi de ti. Acho que às vezes não vou te alcançar, te acompanhar, te seguir. A luta é intensa e o preço é alto, mas não desisto, vou continuar.
nesse caminho que se faz tão árido, mas seu amor me faz andar. Jesus, sua luz me ilumina, me alcança, me chama, me ama. Jesus, sua paz me protege, me ergue bem leve, me toca. Não dá mais para te esquecer, desde o dia que te conheci. Não dá mais pra voltar atrás, se o rumo certo é você. Jesus, sua luz me ilumina, me alcança, me chama, me ama. Jesus, sua paz me protege, me ergue bem leve, me toca. Jesus, sua luz me ilumina, me alcança, me chama, me ama. Jesus, sua paz me protege, me ergue bem leve, me toca. Obrigado, Arilson. O nosso querido irmão lançou recentemente o seu livro Infinito Amor. São reflexões espíritas sobre o luto materno e está disponível em nossa livraria. Vitor Hugo é graduado em Letras e participante do Grupo Espírita Leão Denis em Uberlândia, Minas Gerais. Nos honra com a sua presença e, nesse momento, o convidamos, com votos de muita paz, para a sua conferência. Seja o teu falar, sim, sim, não, não. Eita. Acho que vai ficar. Peço desculpas porque meu coração, ele está doidão. Eu só espero que Jesus, que prometeu estar conosco
até a consumação dos séculos, se faça presente e guie o meu coração. Eu sou profundamente agradecido pelo voto de confiança, pelo cheque em branco que foi dado essa noite para que a gente possa meditar, refletir, nutrir os nossos corações dessa mensagem sublime que ainda e sempre é aquilo que nos tem motivado a caminhada, nos auxiliado a compreender a dimensão das nossas responsabilidades e compromissos. Eu estou sendo verdadeiramente muito bem acolhido, né? Estamos comendo muito bem. O lugar que a gente está ficando é chique pra caramba. Então, assim, os motoristas dos negocinhos onde a gente vai, nossa senhora, muito bons, desde o aeroporto até esse instante presente, até um colo de pai que eu ganhei do Barreto, foi verdadeiramente especial. Eu só espero que os Espíritos me ajudem e que eu possa atrapalhá-los menos nessa noite. O nosso tema é: seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Há um personagem muito emblemático, muito conhecido de nós. Ele se chama Chaves. Ele dizia, vamos ver se eu vou dar conta. Ele dizia, sim, não. Eu treinei bastante para ver se ia sair assim. E ele, de certa forma, nos motiva a pensar. Muitos de nós, diante das experiências da vida, temos corrido o risco das contradições. O nosso falar nem sempre tem sido sim, sim e não, não. E para que a gente possa refletir sobre essa proposta, vamos nos ambientar. Está no Sermão do Monte essas palavras de Jesus, que são para nós um instante muito especial, quando nós vamos entender verdadeiramente o que representou o Sermão do Monte na história da humanidade. Sob a bênção da doutrina espírita, algumas luzes se acendem. Nós não estamos falando meramente de um sermão em que Jesus se prontificara a trazer algumas coisas. Ali, às beiras do Tiberíades, aonde tantos corações se avolumavam, desejosos de ouvir alguma coisa, Jesus soube, com maestria, estabelecer os planos de trabalho para o mundo celeste. O Sermão do Monte é Jesus apresentando a que veio. E não por acaso as bem-aventuranças são a porta de entrada a oferecer-nos reflexões profundas. Mas Jesus prossegue como um legislador. Ele reconhece o que o governo anterior fez e se dispõe a pensar naquilo que seriam as lições dali para frente. Bem sabemos pela ótica espírita que o mundo estava como que num momento de provas e expiações, mais expiações do que prova. Hoje, já avançando, começamos a sonhar com essa regeneração tal como ela se fará, mas visando, sobretudo, ao grande objetivo, ao mundo celeste. E o que seria o mundo celeste? Conforme Allan Kardec vai propor, é aonde o bem predomina, aonde não existe nenhum resquício do mal, aonde
as imperfeições não são vistas, há um nível de coerência, há um nível de clareza, há um senso de determinação por parte de todos os espíritos que vivem numa realidade verdadeiramente superior. Isso nada mais do que fruto dessa grande construção interna. O Sermão do Monte, ele foi estabelecido como um plano de trabalho para o coração humano, porque não existirá, como o próprio Jesus esclarecerá a Hanan, um outro material mais perfeito para essa grande empreitada do que o mármore do sentimento e o cinzel da boa vontade. Todos nós podemos nos dizer ali, naquele instante, ao ouvir as sublimes inspirações para a construção desse mundo celeste. Só que há um detalhe que nós precisamos considerar. Antes de falarmos da equação sublime do bem, há uma necessidade central: a mudança de direção. O espírito, na sua trajetória evolutiva, ele tem duas direções, algo que fica muito bem estabelecido em O Livro dos Espíritos. Existe o mal e existe o bem. Não estamos trabalhando aqui, no entanto, numa perspectiva dicotômica, mas é preciso assumirmos aqui a postura espectral. Existe gradação, existe desenvolvimento, existe aperfeiçoamento da alma. O mal nada mais é, como vai ser definido na obra de André Luiz, como a felicidade, o progresso, o bem-estar, tudo para mim. É aonde eu me coloco no centro. Falávamos de manhã a respeito do egoísmo. Qual seria o contrário do egoísmo? Talvez poderíamos pensar em vários antônimos. Enquanto o pessoal falava, me veio um. O antônimo de egoísmo seria simplicidade. Porque se o egoísta, ele vive um excesso de si, o simples entende a justa medida das coisas e também de si mesmo. Quando pensamos, portanto, no mal, além da perversidade propriamente dita, que é quando nós nutrimos o anseio de prejudicar alguém, existe o mal, que é representado no símbolo daquele elefante que entra no jardim, cheio de boa intenção, em busca de uma flor. E para buscar essa flor, ele somente destrói tudo, mas ele volta com a flor. Esse tipo de espírito que vive o excesso de si, normalmente ele consegue cuidar até mais ou menos de si mesmo, mas para isso ele prejudica inúmeras vidas, inúmeros corações, porque ele não se apercebe daqueles que estão à sua volta. Jesus tinha como que um primeiro desafio conosco: estabelecer uma nova direção na caminhada. Era justo que nos atentássemos ao bem necessário, à construção da sublime harmonia dos nossos corações com a lei. Não bastaria simplesmente um jogo de comportamentos, era necessário interiormente uma construção mais profunda, que começaria com a tomada de uma nova referência. Não mais a perversidade, o desejo de prejudicar deliberadamente os outros. Não mais esse excesso de si mesmo. Era preciso estabelecer uma nova compreensão. E por isso, conforme na obra de André Luiz também colhemos, o bem representa o progresso
a felicidade, a justiça, o bem-estar em favor de todos. O Cristo viera ao nosso encontro para que compreendêssemos aquilo que Paulo, depois lá em um livro dos Espíritos, no finalzinho vai dizer: gravitar em torno da unidade divina. Eis a nossa missão. Gravitar em torno da unidade, como um corpo em que todo mundo se reconhece no seu devido lugar, em que todos nós temos o nosso justo espaço, trabalhar pela grande harmonia coletiva. Só que para isso seria necessário que nós assumíssemos para conosco mesmo alguns compromissos. Era preciso que observássemos alguns detalhes. E um desses detalhes eu queria pedir uma aguinha, é porque só esse copinho aqui. Desculpa, é só porque minha boca está secando muito. Então, lá no capítulo 5, nós vamos ter algumas recomendações de Jesus. E uma delas é a que, como que centraliza a nossa atenção e o nosso olhar nesta noite de hoje. Jesus diz assim: outra vez ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás e pagarás ao Senhor teus juramentos. Eu, porém, vos digo, para não jurar de modo nenhum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja, porém, a vossa palavra sim, sim, não, não. O que excede disso é do mal. Aqui está o contexto. Jesus vem falar de juramento, de promessa. E na doutrina espírita, talvez esse assunto para nós, obrigado pela generosidade, esse assunto para nós assuma uma relevância maior. Eu até então olhei o contexto e falei: gente do céu, né? Interessante, bacana a lição, mas tinha tanta passagem boa, né? Aí eu fiquei pensando, até que eu comecei a lembrar de um momento. Imaginemos um instante da nossa preparação reencarnatória. Quantos juramentos, quantas promessas não são feitas? Imaginemos nós, se nós tivéssemos condições agora de dar só uma olhadinha, uma espiadinha no nosso planejamento reencarnatório, quantas coisas já estariam a nível de promessa? Quantas coisas não estariam apenas a nível de promessa? É uma reflexão interessante, porque grande parte de nós descemos recebendo, dando um sim, eu vou, vai dar tudo certo, não vou fazer muita coisa. E à medida que a gente encarna, as experiências vão surgindo. Eita, trem danado, está lá a gente se prejudicando, nos mesmos trenzinhos que a gente errou até então. Juramento, promessa, seja o vosso falar, sim, sim, não, não. 3 lições nós podemos recolher desta frase simples de Jesus. É preciso pensarmos a respeito do nível de coerência. É preciso refletirmos sobre o senso de determinação e a clareza do que tem representado
o nosso falar. É muito interessante se nós observarmos Emmanuel no Pensamento e Vida. Ele vai propor uma reflexão muito boa. Ele primeiro vai considerar, que a vida ela tem início no coração. Ele diz: o reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia, e a ideia orienta as palavras e atitudes. Então, quando nós falamos a respeito desse falar, nós não estamos dizendo tão somente palavras. E Jesus aqui refere-se a essa cadeia complexa, porque o falar, aqui nesse momento, pode representar as expressões do ser, as manifestações de linguagem, porque não só a nossa boca fala, mas também o nosso olhar, mas também a nossa forma de nos portarmos. Na análise do discurso, a gente entende que não só o que a gente fala significa, mas também o que a gente deixa de falar. Isso quer dizer que o silêncio é também um tipo de linguagem. E o sim, sim, não, não representam apenas modalidades do verbo enquanto oralidade, mas essas manifestações da alma no plano significativo da evolução. Nós manifestamo-nos a todo instante, comunicamos através da nossa presença alguma coisa. E é pensando a respeito disso, que a gente poderia aqui lembrar, e no princípio era o verbo, era a palavra. No princípio era a materialização viva divina. E como João nos anunciara ao coração, e nele havia vida. A vida era a luz dos homens. O Cristo, por sinal, tinha propósitos muito significativos no ambiente terrestre. E ele contou com alguns corações, alguns cooperadores diretos, que são intitulados discípulos. Discípulos que foram convidados um a um para seguir após o Mestre. Seguir após. E eu gostaria, para nossa reflexão aqui, de pensarmos num amigo querido, que é a Denise Lino. Eu, infelizmente, ainda não li o livro dela. Talvez, quem já leu vai achar um pouco pobre as minhas palavras, mas vamos falar de Simão Pedro. Que é uma personalidade muito boa para a gente muitas vezes se enxergar, porque em Simão Pedro talvez ali identifiquemos muitos dos nossos vacilos e erros. A preocupação central de Jesus para o discipulado é a construção da direção. É preciso estabelecer a direção. E naturalmente os espíritos se preparariam a partir do momento que tivessem uma nova referência. Só que essa construção de direção, ela às vezes não é tão fácil, porque pede uma construção consciente, pede um nível de lucidez, ou na expressão simbólica que nós temos no Evangelho, a candeia. Os olhos são a candeia do corpo, de modo que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos estiverem em trevas, forem maus, todo o teu corpo também estará em trevas. O olhar, a direção,
o modo como enxergamos a vida, aquilo que serve de referência, orienta toda a nossa trajetória, porque através da direção que nós temos nossa destinação, através da direção que a gente sabe o rumo que nós estaremos indo. Simão Pedro é um dos discípulos mais participantes, para a gente não dizer outra coisa. É alguém que a todo momento ele desejava falar, mas talvez diante de todo o Evangelho, algumas passagens muito expressivas. Eu vou me localizar sobretudo capítulo 26, a negação de Pedro no Boa Nova. Mas a gente poderia notar muitas coisas. Jesus indo à casa de Jairo para socorrer a sua filha, ele foi como que cercado pela multidão e de repente, o mestre diz: alguém me tocou. Nessa hora, Simão Pedro ergue a voz e diz: Senhor, todos te tocam, você está cercado de gente, como é que você não vai ser tocado? E é onde Jesus vai ponderar: alguém me tocou, porque senti de mim saindo virtude. Simão Pedro era alguém demasiado presente. O grande problema do discipulado nunca foi errar, porque entre o mal e o erro existem muitas diferenças. Existem muitas diferenças. A grande preocupação do Cristo é que nós não retornemos a essas referências cristalizadas desse excesso de si mesmo ou dessa perversidade deliberada. Mas aqueles que estão seguindo-lhes os passos, é natural que no exercício da vida errem, tenham ali suas quedas. É natural do processo. Qual o aluno no educandário que se prontifica ao exercício e que vai tentando, vai se colocando à disposição das lições da vida. Da mesma forma que os Espíritos fazem conosco no ato da encarnação. Eles não estão preocupados em si com o nosso erro, mas com o fato da gente perder o rumo. Porque às vezes, se a gente conseguir só não piorar tanto a situação, já é muitas vezes um grande benefício. Porque muitos de nós excedemos na autoconfiança. Existem dois tipos de discípulo que são mais difíceis de lidar. O primeiro, tem um espectro, mas vamos pensar em dois aqui. O primeiro tipo de discípulo é aquele discípulo que ele acha que nunca serve para nada. Nunca serve para nada. Você pede, você fala: não, nossa, não dou conta. E é uma coisa assim, meu Deus, é ruim se lidar com esse tipo de pessoa, quando não raro é a gente. Faz isso, nossa, é muito grande a tarefa, e parece até modéstia, mas é só preguiça muitas vezes. Esse é um tipo de discípulo complicado, porque é tipo carrinho de mão, você tem que ir empurrando toda hora para ver se desenvolve, a coisa vai para frente. Mas existe um outro tipo de discípulo que eu acho que é mais complicado, que é o autoconfiante, que é o que se dispõe a fazer em demasia. Porque muitas vezes, nesse desequilíbrio interno, ele acaba se complicando gravemente. Ele acaba adentrando situações que não teria necessidade, se houvesse um pouco mais de ponderação. O autoconfiante, às vezes, ele esquece que é após o mestre. Às vezes ele se coloca na frente do mestre, porque ele já se acha pronto. Jesus vai dizer que o nosso tempo está pronto, mas nos dizermos pronto em essência seria muito complicado para nós que temos como meta divina o sede perfeitos.
que é um dobrar da meta incessante. Mas no capítulo 26, negação de Pedro, Jesus, ele estava preparando as despedidas e os discípulos começaram um assunto, super fraterno, num momento ótimo. Estava todo mundo brigando para ver quem era o maior. Jesus estava preparando para dar no pé, para dar uma despedida, para retornar à sua posição espiritual, permanecer nas atividades. E a galerinha estava preocupada com quem era o maior. Jesus lança da posição de servo, com uma despice, pega ali o instrumento e começa a lavar os pés dos discípulos. Nessa hora, nós temos todo mundo aceitando e um pouco constrangido aquela situação. O que é isso que está acontecendo? Não seria ele o mestre? E a lição inesquecível ficaria ali gravada nos corações. Mas Simão Pedro, ele não estava bem. Aquela não era uma noite para ele. Estava muito ruim mesmo. E ele diz: nunca me lavareis os pés. Mestre, meus companheiros estão sendo ingratos e duros nesse instante, deixando-vos praticar esse gesto como se fosseis um escravo vulgar. Autoconfiança. Desequilibrou-se. O que é isso, Senhor? Não é tipo de você agir, não. Vamos dar uma melhoradinha aí. Simão, não queira ser melhor que os teus irmãos de apostolado. Em nenhuma circunstância da vida. Em verdade, assevero-te que sem o meu auxílio não participarás com meu espírito das alegrias supremas da redenção. Sossego facho. Não é assim. É após. Era preciso cuidado. Cuidado. Simão Pedro permanece inquieto, apesar da resposta de Jesus ter, de certo modo, dado uma segurada ali. Emmanuel, no livro O Não e a Luta, ele nos diz algo interessante. Ele fala assim: muitas vezes é preciso contrariar para que o nosso auxílio se não perca. Às vezes a gente vai precisar contrariar. Não. Imagina você pai e você mãe, como tem ficado na balança da educação pedagógica o teu não. Porque às vezes, com receio de contrariar, nós perdemos valiosas oportunidades de educação, de oferecer àqueles espíritos determinadas lições. O não, na maior parte das vezes, nunca é tão confortável assim. A minha mãe em casa foi quem me disse os não. O meu pai era mais tranquilo. Então, assim, a gente acaba gostando mais de quem não diz não. Porque, pelo amor de Deus, tem hora que os nãozinhos dá uma machucadinha. Mas das lições da vida, uma das mais sublimes que a gente pode aprender é quando a vida nos traz não. E a lei divina não guarda receios de dizer não. Não guarda receios, porque há uma preocupação evidente com a vida moral desse espírito. Como o Jorge Elahá falou, muitas vezes é necessário que o ser humano chore para que o espírito possa sorrir. E como Jesus vai dizer aos discípulos, a vossa tristeza se converterá em alegria. Tem muita gente que diz sim, sim, para depois amargar-se.
da necessidade de ter refletido na firmeza necessária. Emmanuel pondera: urge, porém, reconhecer que a negativa salutar jamais perturba. O problema não é o não, o que dilacera é o tom contundente no qual é vazado. Que é um ponto importante. Agressividade não educa ninguém. Não é espancando, não é agredindo que as pessoas vão aprender. E a gente precisa cada vez mais deixar bem claros, porque não será a força a dar direção àquilo que parte da compreensão da alma. Não adianta agredir. E você grita e xinga, você vai ter duas pessoas feridas, quem está escutando e quem está falando, porque as nossas palavras ecoam não só para fora, mas também nós dizemos para nós mesmos aquilo que falamos aos outros. Nós também acolhemos em nós aquilo que nós expressamos à vida que nos cerca. E é por isso que o conceito da responsabilidade é construído, porque tudo que projetamos para fora, também edificamos dentro. Tanto equilíbrio quanto desequilíbrio. Mas tá, vamos voltar para o Simãozinho. Jesus dá a lição, é firme na hora que precisa. E continua: aproxima-se a hora do meu derradeiro testemunho. Jesus vai ponderar a condição dos discípulos. Olha, sei por antecipação que todos vós estareis dispersos nesse instante supremo. É natural, porquanto ainda não estáis preparados senão para aprender. Olha a pedagogia de Jesus. Gente, eu entendo o nível evolutivo que vocês estão. Entendo o que vai acontecer daqui para frente. Fica atento só para o que precisa ser feito. E é nesse momento que Jesus vai falar da necessidade de amar uns aos outros. Eu vou partir, eu sei que vai dar zebra, mas se amem uns aos outros, depois que eu não mais estiver fisicamente, guardem a lição do cuidado uns com os outros, se fortaleçam nas suas dificuldades e dores, mantenham esse elo de coesão, de união entre vocês. Só que Simão Pedro aparece de novo. Afinal, Senhor, para onde ides? Para onde você está indo? Aí Jesus ponderou: ainda não te encontras preparado para seguir-me. O testemunho é de sacrifício e de extrema abnegação, e somente mais tarde entrarás na posse da fortaleza indispensável. Jesus está ponderando com ele: Simão, entende a tua condição de aluno? Quantos de nós, às vezes, a gente não se perde no orgulho, porque a gente quer se achar ou sustentar uma aparência de sermos maiores? Olha a promessa. O orgulhoso promete muita coisa, mas não entrega nada, porque ele sempre se excede nas medidas, ele sempre se perde na medida. Falta humildade de reconhecer o tamanho. Simão Pedro vai começar a protestar com o mestre. Como assim? Não posso te seguir? Você duvida da minha coragem? Você acha que eu não sou corajoso? Que isso? Por vós darei a minha vida.
Olha a promessa. Olha a promessa. Às vezes as nossas promessas não se realizam no tempo que a gente achava. O grande problema é esse. Porque tem muitas promessas que elas se concretizarão com o tempo. Um dirigente de casa espírita que diz: não, eu não vou fazer a melhor direção do trabalho, não vou errar. Olha que essa é uma fala preocupante. Como assim preocupante? A gente precisa reconhecer que todos nós estamos aprendendo, e não o discurso mais bonito não é o do não irei errar. Esse é o mais perigoso, porque pode sinalizar o maior grau de desequilíbrio. Mas quando a gente tem a sensatez de falar: olha, eu procurarei o máximo possível sustentar a direção dos propósitos abraçados, compreendendo que meus erros e minhas quedas, por mais difíceis possam ser, se tornarão eles lições para o aprendizado. Essa é uma postura muito, mas muito mais significativa. Paulo, quando ele estava na comunidade de Filipe, ele foi à praça pública. E lá na praça pública, ele começou a divulgar o Evangelho. Em Filipe, só as mulheres acolheram a boa nova. Em Filipe, só o coração feminino abraçara a mensagem cristã. Só que Paulo ficou incomodado e ele foi para a praça. E tinha ali uma médium que na região ela estava sendo aproveitada financeiramente. Ela tinha os patrões, e os patrões, sabendo dos talentos mediúnicos dela, estavam aproveitando-a na tarefa. Por quê? Ela respondia perguntas banais. Não são os espíritos muitas vezes frívolos aqueles que se ocupam também da frivolidade, como Kardec vai ponderar. E essa médium vai aparecer na praça, e ela vai começar a gritar algumas coisas. O espírito vai manifestar-se e vai começar a enaltecer Silas e Paulo, que estavam ali. Falar que eles eram bonitos mensageiros e tudo mais, aquela coisa. Enaltecer. O Paulo escuta aquilo, fica ressabiado. Vai ser 1 dia, 2 dias, 3 dias de pregação, e a médium ali, os espíritos se manifestando. Olha o cuidado que a gente precisa ter, porque é muito bom ouvir que a gente é bom, mas nem sempre, ou melhor, em nenhuma das vezes constitui o melhor caminho. O Geraldo Campetti uma vez disse assim para mim: o elogio é bom, você só não pode acreditar nele. Então, quem está elogiando, beleza. Você só não pode ter a burrice de acreditar, porque a gente vai se iludindo. E quando a gente vê, nós estamos nos prejudicando na tarefa. A gente está de novo nos mesmos equívocos de maneira inconsciente. Porque o problema não é a gente cair, mas é a gente cair inconsciente, sem perceber a extensão do mal. Na lição do reconciliar, ela vem por quê? O Evangelho de Jesus para nós não é a proposta simplesmente para os que acertam, é a proposta também para os que erram. Porque se precisa reconciliar, quer dizer, alguma coisa danada aconteceu. Você falhou em algum ponto. Não tem problema.
reconciliação. Demorarmos-nos no mal é o problema. Mas a pitonisa estava, manifestação, e o Silas estava olhinho brilhando, nossa, é fabuloso. Aí chega uma vez que o Espírito manifestante chama Paulo e Silas de anjo. Aí não. O Paulo ergue a voz e muito firme, diz ao Espírito: olha, nós não somos anjos, nós somos seres, homens imperfeitos, cheios de erro, que abraçamos a tarefa. Um dos maiores cuidados que a gente precisa ter, por exemplo, na mediunidade: todo médium pode falir, ponto. Se a gente descuida-se disso, por mais grandioso seja, é preciso não nos perdermos do bom senso e do discernimento, porque os outros podem oscilar e nós não somos chamados a aplaudir determinadas coisas que os outros falam e que esteja equivocada. É preciso ter muitas vezes firmeza para ponderar aquilo que está equivocado. Inclusive, se eu estiver falando alguma coisa equivocada, depois, na hora que eu estiver descendo ali, fala assim: olha, eu vim aqui porque você falou uma asneirazinha ali, vamos só dar uma melhoradinha. Esse ponto precisa ser considerado. É importante, porque enquanto alguém que está aqui em cima, muito mais do que ouvir que uma palestra foi boa, é quando alguém chega e fala assim: olha, se você melhorar isso daqui, você vai amadurecer cada vez mais. Se você se atentar a esse detalhe, não tenhamos medo de auxiliar, porque às vezes a gente se compromete muito mais com o bem-estar dos outros quando a gente aponta aquilo que precisa ser corrigido, do que quando a gente deixa passar. Porque a gente vai deixando passar e, sem perceber, determinados corações vão só afundando. Se Jesus, tentando conversar com Simão Pedro, já está sendo difícil, imagina se Jesus tivesse deixado passar batido. Não tenhamos receio, mas como Emmanuel vai dizer, cuidado com o tom. Você não precisa chegar igual um cavalo para educar os outros, porque você vai machucar. Mas tem um jeitinho, tem um cuidado. É preciso nutrir o coração antes de dizer, para que a nossa manifestação não represente um mero ponto de vista pessoal, mas o desejo efetivo de que o outro alcance os objetivos sublimes. O Pedro não vai estar muito bem, e ele vai cada vez mais mostrando a extensão dos desequilíbrios interiores, até que Jesus vai ponderar: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Olha, Simão Pedro não vai ficar satisfeito. Eu nunca irei te negar. Não vou te abandonar, mestre. Vou estar juntinho de você. O que Jesus esperava naquele instante não era esse tipo de postura. Imagina Jesus te dizendo que você vai errar, que você vai cair. Qual a sua ação a partir disso? O que você iria fazer? Às vezes tem determinadas pessoas, e o Haroldo uma vez trouxe essa reflexão, nós nunca caímos em erros delicados e graves sem antes sermos advertidos. Nós nunca nos afundamos sem que antes a vida tenha dado um alerta. Nunca. O que nos falta muitas vezes é a capacidade de perceber, ou em muitos instantes,
capacidade de escutar. O descuido que a gente tem, porque a gente pode julgar tudo que os outros falam, não, mas pode ser inveja do outro, pode ser isso, pode ser aquilo, fulano deve estar obsediado, ele falou que eu vou cair, que esse caminho não é o melhor. Por mais absurdo que possa parecer, às vezes a vida pode se utilizar de bocas que a gente não imaginava para nos chamar a atenção. Jesus vai ser preso na casa de Caifás e ali vai estar sendo objeto de atenção. Simão Pedro junto com João são daqueles que vão se movimentar. João, primeira coisa, anuncia para Maria. O Simão Pedro vai como que ficar ali à espreita. Ele desejava seguir o Cristo naquele instante. Uma serva da casa pergunta: e aí, você é discípulo daquele homem? E o Simão nega a primeira vez. Ele um tanto que aflito, hesitante com aquela circunstância, fica inquieto. Passado algum tempo, um dos circunstantes ali presente pergunta a ele: e você não é amigo daquele homem? Simão Pedro, mais uma vez, nega. Não conheço, nunca vi falar. Passa-se um tempo, outra pessoa: ó, te vi lá naquele monte, você que cortou a orelha do soldado. Eu? Jamais, né? Eu não conheço esse homem. Aquelas 3 quedas, aquelas 3 negações, aqueles 3 nãos foram difíceis. Aquela lição foi um pouco amarga. Um pranto convulso envolve o coração de Simão Pedro. Um pranto convulso, quando ele se dá conta que o galo cantara. E é nesse instante que ele se retira, se isola da presença de todo mundo. E eis que, passado um tempo, Simão Pedro, como que naquele estado de introspecção, de remorso, a fidelidade dele, o sim dele de um momento se tornou não. Eis que passado um tempo, ele vai receber Jesus não mais encarnado, a presença em espírito do Mestre, num desses instantes de agonia íntima, das mais absurdas, porque quando a gente estabelece uma métrica que não corresponde à nossa estatura espiritual, nós estamos sujeitos a encontrar esses remorsos que por vezes são doídos, porque não foi por falta de avisar. E Jesus não é daqueles que vem chegar para: te avisei, né, seu besta. Não fora isso. Simão Pedro começara a refletir sobre a extensão da própria vida. Ele que se colocara, jurara-se tão perfeito, ele começara a refletir sobre as vezes que ele havia sido tão duro com as pessoas. Porque quando você queda, entende a dimensão da experiência, o teu olhar se modifica. E o teu ponto de vista a respeito dos outros também. Porque às vezes você olhava alguém e falava: mas como que fulano pôde cair?
a vida muitas vezes segue uma estrutura pedagógica e o carrossel gira. A nossa posição de observador, ela modifica-se para daquele que está sendo experimentado. E muitas vezes a gente se complica, porque a gente é danado para pagar a língua, é danado para voltar atrás, e é melhor que assim o seja. O ruim é quando, de certa forma, a gente se cristaliza e fala: eu penso assim e não vou mudar minha forma de pensar. Isso é preocupante. Nunca vou errar, preocupante. Nunca vou mudar minha forma de pensar. Eu penso desse jeito e pronto. Preocupante. Jesus aparecera a Simão naquele momento que o coração estava meio desabado. E para Simão Pedro, Jesus utilizou da linguagem do olhar. Sim, sim, não, não. Às vezes é uma linguagem mais simples, sem justificativa, sem condenação, sem lamentação. A fala assertiva, clara, coerente. Simão até então fora aquele discípulo que, quando Jesus falava sobre reconciliação, sobre perdão, ele questionara: Senhor, até quantas vezes eu preciso perdoar aquele que caiu, aquele que errou 7 vezes? E Jesus vai lhe responder: Simão, não só 7, mas 70 vezes 7. Estamos aqui na Semana Espírita, 70 também, vamos, lição do perdãozinho fraterno. Não só 7, mas 70 vezes 7. Quando Jesus lhe olha e que ele percebe a extensão do amor do Cristo, que mesmo na sua queda, ali estava em feição de paz, não para martirizá-lo ainda mais, acentuando-lhe a culpa que ele próprio alimentara dentro de si, mas para oferecer-lhe uma importante lição. A culpa é uma prisão sem grade, que a gente muitas vezes se coloca e não consegue se libertar. Não tem nada te prendendo, é só você mesmo. Jesus vier ali para manifestar a sua compreensão. Simão, aqueles que erram em verdade são os que precisam mais de ajuda. Jesus, na verdade, não diz nada, mas aquele olhar seria a expressão intraduzível de uma verdade que depois ele iria compreender. Simão, vendo Jesus na sua frente, apenas diz: Senhor, perdoai-me. Perdoai-me. Simão amadurecera. As responsabilidades da casa do caminho, as novas tarefas, lhe proporcionaram um precioso recurso de amadurecimento. Porque diante das nossas perspectivas, o tempo vai nos ensinando a ponderar aquilo que até então constituía-se como que impossível, vai se tornando mais compreensível à medida que a gente avança. E há um episódio, e eu termino com ele, que eu gostaria de recordar. Um episódio para mim muito especial. Capítulo 5 da segunda parte do livro Paulo e Estevão. Pedro se deslocou de Jerusalém para a cidade de Antioquia. Fora visitar a igreja, em que Paulo e os companheiros Barnabé se avolumavam na tarefa.
aquela igreja benfeitora que reunia tantos corações, num clima de profunda paz. Simão chega, é bem recebido, aquela coisa boa, tudo perfeito, e durante muito tempo assim é, até que chega uma cartinha para Simão Pedro. Emmanuel não gosta de fofoca espírita, então a gente não sabe o que está nessa carta. Mas essa carta modifica completamente o comportamento de Simão. Simão estava de bem com todo mundo, abraçava os gentios, os circuncisos, os incircuncisos, estava tudo no mesmo plano. Só que a cartinha dá uma mexida em Simão Pedro, a gente não sabe o que é, né? Emmanuel deixou a gente curioso, amém, né? Para a gente não proliferar a maledicência. E aí Paulo não vai ficar muito feliz com aquilo. Paulo vai ficar muito zangado. E aí numa dada reunião, né, depois de algumas semanas que ele viu que estava diferente, o Paulo vai chegar no momento que eles estavam ali, né, para fazer a leitura, a reflexão. Paulo vai erguer a voz para apontar a falha de Simão Pedro. Simão, você está errando com a gente reconhece a sua importância nos trabalhos, mas olha isso, você estava tratando todo mundo bem, o que aconteceu para você mudar? Para Simão Pedro vai ser uma situação um pouco complicada. Existia na igreja naquele momento uma divisão entre duas formas de pensar. Os gentios deveriam ser acolhidos com mais liberdade para uns, e para outros não era bem assim que deveria funcionar. Paulo defendia a gentilidade. Imaginemos, talvez esse público da gentilidade hoje pode representar as minorias que tantas vezes recebem preconceitos, em que tantas vezes não são acolhidas devidamente. É preciso o nosso respeito. As condições sexuais, a etnia, não importa. O amor deverá permanecer como elemento central. Mas naquele instante estava uma guerra, um conflito de proporções não dimensionáveis estava ali concretizado. Emmanuel, ele chega a descrever a delicadeza. Os cristãos do mundo antigo não eram tão perfeitos quanto a gente imaginava. E Paulo e Estevão escancaram a humanidade de cada um deles, para que a gente tenha noção desse evangelho, não de aparência, de todo mundo anjo, mas antes de corações que reconhecem as suas fragilidades e que podem confessar-se nos seus equívocos e amadurecerem-se com os erros uns dos outros. Porque a gente vai cristalizando a imagem de quem está aqui na frente, de quem trabalha no centro, de quem está à frente das coisas, e a gente vai criando uma situação insustentável, porque quantos de nós às vezes não vamos retornar lá para cima, porque a gente foi mantendo o verniz e não se preocupou com a essência, e vamos considerar que a gente desperdiçou o trabalho espírita, quando nós poderíamos ter abraçado a tarefa com muito mais humildade, por falta às vezes dessa liberdade uns com os outros, de poder falar dos nossos equívocos. Nesse instante, o trem estava difícil. Jesus, por sinal que acompanhava aquele momento, sabia da delicadeza que precisava ser tratada a experiência. É por isso que Simão Pedro fica em silêncio, não fala nada. Durante muito tempo percebe Paulo acusando, e o Barnabé é todo afetivo, porque o Paulo é meio durão, o Barnabé
coração mais molinho, né, mais afetivo. O Barnabé vai chorar ali naquele instante, todo mundo tenso, como a querer ouvir Simão Pedro. Nesse instante, como que depois de um tempo passado, que somente Paulo erguia a voz, Simão Pedro vai pontuar a questão. Todos sabem o quanto tem errado, e não é surpresa para nenhum de vós, que no momento decisivo, eu neguei o Mestre. Portanto, submeto ao julgamento de todos, e peço a todos que nos submetamos ao julgamento do Altíssimo. Simão Pedro não se defende. Simão Pedro não se coloca numa condição, não, errei mesmo, falhei. A humildade, a honestidade fundamental na tarefa, porque é aquilo que muitas vezes pode livrar determinados grupos de se esfacelar. Kardec recomenda grupos pequenos, mas a gente só forma grupo pequeno porque a gente briga nos grupos grandes e aí vai formar os pequenos. Começou a tarefa porque, não, eu saí de tal centro, fulano de tal lá, pelo amor de Deus, não dou conta de trabalhar com ele não. Falta-nos, muitas vezes, essa humildade. Só que a lição fora tão sublime para Pedro, porque no momento que ele permaneceu em silêncio, sem precipitar-se, ele lembrara da cruz, como que o Mestre aproximara-se do seu espírito na sublimidade do silêncio do seu coração. Não era necessário demonstrar atestado de grandeza, não. Era preciso falar de modo claro. Seja o teu falar sim, sim, não, não. Não precisa justificar, não precisa se defender. A melhor forma de rebater, na maioria das vezes, as críticas é prosseguir trabalhando. Simão Pedro dá a resposta e depois ele pede, continuemos a nossa reunião, abre aí e vamos para a leitura dos textos. Sim, sim, não, não. Nós temos nos perdido nos longos discursos para ter razão e nos esquecido muitas vezes da necessidade da construção da paz, que é mais simples, é mais singela, e que nós vamos aprendendo com o coração justo de Maria, que não só dissera sim na visita do anjo Gabriel, eis-me aqui, Senhor, faça em mim conforme a tua vontade, mas na hora mais difícil, renovou o compromisso do coração, por mais difícil que lhe parecesse. Tanto sim quanto não são duas faces imprescindíveis da vida, que nos servem cada qual nas horas mais decisivas. Errou? Errei. Para que justificar? Que o divino amigo, mestre dos nossos corações, possa alimentar-nos para que não só de promessas estejamos nós a encarnar, mas do sentimento sublime, o compromisso verdadeiro, não da aparência, mas agora o da espera. É preciso dar tempo ao tempo para que amadureçamos. Nem a frouxidão do carrinho de mão que precisa ser empurrado, nem a autoconfiança daquele que desconhece os próprios limites e o próprio tamanho. A humildade de quem erra no caminho com a disposição de aprender. Obrigado a todos, muita paz.
Nobre irmão, Deus o abençoe. Amanhã, segunda-feira, não teremos atividades durante o dia. Continuamos às 20 horas com a palestra Elevar-se mais acima de si mesmo, com Patrick Pires, aqui da Bahia. Estamos chegando nos momentos derradeiros da nossa noite. Agradecemos a Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, o Pai amoroso. Agradecemos a Jesus, o mestre e amigo das nossas almas, aos benfeitores espirituais, abnegados companheiros da nossa jornada espiritual de retorno a Deus. Agradecemos a cada um de vocês que compartilharam suas almas conosco nesta noite. Retornem em paz aos seus lares, permaneçam com Deus, tenham um bom final de noite e até amanhã. Agradecemos também e saudamos os nossos internautas que estão nos acompanhando. Que Deus nos abençoe a todos. E para finalizar, nós convidamos a nossa Anne Caroline e Rodrigo para o encerramento da noite. Muita paz. Boa noite a todos e a todas. Jesus conosco hoje e sempre. Sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. E eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Aqui, minha dor serena.
sentimento me ronda, não sei dizer. Meu coração, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo. Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. E eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde